Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Está começando aqui mais um Jornal FAFIB e hoje vamos falar sobre um furto famélico que aconteceu na cidade de Bebedouro, na qual vamos ouvir um pouquinho da palavra tanto da juíza como da promotoria e até mesmo dos defensores públicos, para que chegamos assim em uma colisão final desse caso. Primeiro vamos apresentar um pouquinho sobre a defensoria pública, na qual ela falará um pouco sobre este caso. Caros colegas e autoridades presentes, venho hoje falar sobre um tema importante que tem gerado intensos debates na área jurídica. Como o direito deve ser aplicado em casos específicos? Devemos seguir de forma estritamente legalista ou levar em consideração o contexto social do réu? Diante dessa questão, eu gostaria de propor que o direito seja aplicado de maneira mais sensível e empática, levando em consideração a realidade do réu. Um exemplo disso é o caso de Marcos, que cometeu um crime em uma situação de extrema necessidade, motivado pela falta de recursos e opções. O direito não deve ser algo distante da realidade das pessoas. Pelo contrário, ele deve se adaptar às diferentes situações e contextos. Não podemos fechar os olhos às desigualdades sociais e econômicas que muitas vezes motivam ações consideradas criminosas. Devemos enxergar além da letra fria da lei e considerar a humanidade do réu, das suas condições de vida, suas dificuldades, suas fragilidades. É preciso aplicar a lei com empatia, buscando soluções que levem em conta o bem-estar de todos os envolvidos. Não se trata de ser conivente com crimes, mas sim de buscar justiça mais justa e equilibrada. O direito deve ser um instrumento de transformação social, capaz de promover a inclusão e a igualdade. Portanto, eu acredito que devemos mudar nossas perspectivas e sermos mais abertos a interpretar a lei de acordo com as realidades de cada caso. Afinal, é isso o que o nosso sistema jurídico e a própria sociedade esperam de nós, profissionais do direito. Justiça com humanidade, que possamos juntos trabalhar por um direito mais sensível, inclusivo e justo para todos. Obrigado. Agora vamos ouvir um pouquinho a palavra da promotoria e o que ela tem a dizer sobre tais acontecimentos. O direito deve ser aplicado de forma estritamente legalista. O crime foi cometido e, independente das circunstâncias pessoais do réu, a lei precisa ser respeitada para garantir a ordem e a justiça para todos. Embora eu entenda a motivação da juíza, vejo essa decisão como um erro. A justiça deve ser cega e permitir que um crime seja justificado por uma situação de vulnerabilidade. Cria precedentes perigosos. Precisamos garantir que a impunidade não se torne regra. A aplicação de uma pena alternativa pode ser vista como uma tentativa de equilibrar a pena e a realidade social. Mas o problema é que, ao suavizar a punição, estamos enfraquecendo a eficácia da lei e incentivando os futuros crimes. Em seguida, vamos também analisar o vídeo do réu, no qual ele expõe os motivos pelo qual ele teve que agir assim. O que eu fiz não tá certo. Eu fiz isso num ato de desespero, estava com muita fome. Aí eu não tive intenção de prejudicar ninguém, mas foi num ato de desespero mesmo. Eu não ia ter nada o que comer hoje, aí eu acabei fazendo isso, mas eu não quis prejudicar ninguém. Como é possível notar, pessoal, de se ver, né? Como que existe uma grande argumentação de ambas as partes. Porém, vamos deixar agora a decisão com a nossa juíza. Acredito que o direito precisa ser sensível à realidade do réu. A lei é uma ferramenta, mas a justiça verdadeira considera as condições de vida e as motivações que levaram à infração. No caso de Marcos, por exemplo, seu histórico de desemprego e a necessidade de alimentar seus irmãos pequenos são fatores essenciais para entender suas motivações. Ignorar essas condições poderia resultar em uma punição, que não se alinha com os princípios de justiça social e dignidade humana. Sim, essa decisão reflete uma interpretação humanista. Consideramos a dignidade humana de Marcos, levando em conta sua situação de extrema necessidade. O furto, embora um crime, foi cometido em um contexto de desesperança e fome. A decisão foi proporcional. A gravidade do crime não se compara ao impacto social de uma pena privativa de liberdade, que poderia prejudicar ainda mais a reintegração de Marcos à sociedade. Optamos por uma medida alternativa mais adequada. Sim, a justiça formal segue as normas e procedimentos legais, enquanto a justiça material busca um resultado mais equitativo, levando em sua consideração as condições reais das pessoas envolvidas no processo. Esses conceitos foram fundamentais. Equidade foi respeitada ao adaptar a pena às condições de Marcos, e a dignidade humana foi preservada ao evitar que ele fosse preso.
o que poderia agravar sua situação e violar sua capacidade de recomeçar. A sentença demonstrou uma preocupação em respeitar a humanidade do réu e suas necessidades básicas, como alimentação e cuidado com a família. Vamos também analisar um pouquinho sobre a visão e um pouco sobre a voz desses comerciantes que também passaram por essa situação, que estão envolvidos nessa situação, ver um pouquinho do que eles acham, do pensamento deles. Eu estou extremamente revoltada com essa decisão. Eu, como dono de um pequeno comércio, a situação já estava difícil com os furtos, acontecendo quase todos os dias. Mas agora, com essa história de que o furto pode ser justificado por necessidade, parece que a gente vai ser ainda mais prejudicado. Eu estou aqui trabalhando duro, pagando meus funcionários, tentando manter meu negócio e agora vou ter que lidar com isso também? Se alguém roubar e justificar que foi porque eu estava com fome, a pessoa vai sair impune? E quem vai me proteger? Quem vai proteger o meu comércio? O que fica claro é que, ao invés de punir quem comete o crime, a justiça vai aliviar a barra de quem rouba e quem paga a conta somos nós, que tentamos fazer tudo certo. Bem, após a análise do caso pela juíza e a resposta concreta dela sobre tal ato, é possível se notar, sim, que essa corrente jurídica de pensamento ela está ligada ao realismo jurídico, na qual busca aplicar o direito considerando as circunstâncias concretas e sociais do caso, não aplicando de uma forma estrita a lei, tendo assim uma visão da prática humana da situação, vendo o porquê, os motivos e o que levaria a pessoa a realizar esse tipo de ação. Vemos assim que o pensamento que a juíza teve, a sua ideia central e final, foi um pensamento parecido com John Hanks, que é um grande filósofo, que provavelmente apoiaria uma decisão assim, pois ele acreditava que a justiça devia ser aplicada de uma maneira equitativa a partir das desigualdades, que deveríamos analisar o ponto de contexto por trás e não apenas aplicar a lei sobre aquilo. A gente vê que esse caso desafia a ideia de que a justiça deve ser imparcial e aplicada sem considerar fatores, porque certamente o caso leva em questão até que ponto a justiça deve ser imparcial, até que ponto ela deve ser tomada sem ver o porquê do réu cometer aquilo. Assim, é possível ver, né, que a juíza, ao considerar essas condições, promove uma justiça mais equitativa, uma justiça mais social para a pessoa. Após um caso cheio de reviravoltas e ideias contrárias, vamos falar um pouquinho sobre a filosofia jurídica por trás de todo esse contexto e um pouquinho de como o positivismo está presente nesse tipo de ato. O pensamento positivista se define no sentido de que, independentemente do contexto social de Marx, ele cometeu um crime e deve ser punido de acordo com a legislação vigente. A interpretação da lei deve ser técnica, sem a necessidade de considerar as emoções ou circunstâncias do réu. A aplicação do direito deveria ir além da simples letra da lei. O pensamento justnaturalista varia o furto cometido por Marx como um reflexo de uma injusta maior, a desigualdade social. A lei deve ser interpretada à luz da moralidade e da justiça universal, que inclui o reconhecimento da dignidade humana e das necessidades básicas. Sob a perspectiva justnaturalista, o direito não é uma mera criação humana, mas algo fundamentado em princípios universais de justiça, que devem ser considerados no momento de sua aplicação de sua lei. Assim, a situação de Marx deve ser considerada e levada em conta, pois a verdadeira justiça não é cega, mas é consciente das condições humanas. A aplicação do direito deveria ir além do que a simples letra da lei. O pensamento justnaturalista veria o caso de Marx como reflexo de uma injustiça maior, como a desigualdade social. A lei deve ser interpretada à luz da moralidade e da justiça universal, que inclui o reconhecimento da dignidade humana e das necessidades básicas.